Genebra é uma das cidades mais cosmopolitanas do mundo. Genebra, onde centenas de idiomas e culturas se misturam diariamente. Genebra das Nações Unidas, Genebra das dezenas de organizações não governamentais, Genebra da Reforma Protestante, Genebra de Calvino, Genebra de quase 500 mil de habitantes. Pois bem, eu me encontro no centro histórico da cidade de Genebra. Aliás, exatamente onde está a Catedral de Saint-Pierre, utilizada no século XVI por João Calvino e se tornou uma catedral protestante. Antes não era. De fato, o museu que está ao lado da catedral nos leva ao ano 380 no século IV. É isso mesmo. Muitas catedrais foram construídas, no mínimo 3, antes de nós termos a Saint-Pierre que nós temos hoje e que fora palco ou púlpito para João Calvino. E talvez você me pergunta, por que você está dizendo isto? Porque as primeiras pedras desta catedral foram datadas no século IV. A razão é simples e você já me ouviu falando sobre este processo de cristianização que se inicia com Constantino, o imperador romano. Ora, quando nós entramos neste museu, uma das primeiras sentenças que eu leio é que o bispo de Genebra, ele tinha um papel importantíssimo do ponto de vista religioso, econômico, político e administrativo também. Nós estamos dizendo de uma junção, de uma fusão do pragmatismo romano, da chamada Pax Romana, com a filosofia grega aristotélica, que tem um poder esmagador sobre o nascimento daquilo que a gente chama de religião cristã, do ponto de vista social, econômico, político em Constantino. Ora, a religião cristã nada mais do que importou este pragmatismo romano, do senado, da força, da hierarquia, e é vista no cardinalato, no bispado e na própria hierarquia da religião católica romana. Se você observar a teologia sistemática que nós conhecemos, como a teologia cristã, é inegável a influência de Aristóteles e da filosofia grega, tanto nos escritos e na vida de São Tomás de Aquino na Idade Média ou na Idade das Trevas, assim conhecida, como na própria vida de João Calvino. Este processo se inicia no século IV e tem a sua ruptura com Lutero, no século XVI, em Wittenberg, nas chamadas e tão conhecidas 95 teses na Alemanha, quando ele as coloca na Catedral de Wittenberg. Na realidade, Lutero apenas foi esta personalidade que convergia o anseio de muitos reis, de muitos países europeus, como a própria Inglaterra e a Alemanha, que estavam cansadas de bater continência para o papado, para Roma. Pois bem, o que a gente se esquece é que do século IV ao século XVI havia o cânon estabelecido, mas não existia um livro chamado Bíblia, que eu e você temos nas nossas mãos. A gente pensa que a história começou ontem. A gente pensa que o advento do iPhone, com todos os idiomas possíveis e imagináveis, sempre existiu. Quem me dera. Ou quem diria a Sociedade Wycliffe, que tem trabalhado por dezenas e dezenas de anos traduzindo textos bíblicos e hoje nós temos basicamente tudo disponível na nossa mão. Mas nem sempre foi assim. É com Gutenberg, há 500 anos, basicamente atrás, que nós temos a printing press, a prensa móvel. É com o próprio Lutero que nós temos as escrituras sendo traduzidas ao alemão.
ou com o seu precedente, John Wycliffe, na Inglaterra, que nós a temos em inglês, ou com o próprio Calvino, no século XVI, tendo as escrituras sendo traduzidas ao francês. Mas muita água rolou, muita matança, muita morte da razão, muita ignorância do século IV ao século XVI. Galileu que nos diga, Copérnico que nos diga, tanta ignorância, tanta indulgência, tanta santa inquisição, tanta cruzada em nome de Deus foi realizada. E talvez você me pergunte, e o que tudo isto tem a ver com Calvino? Pois bem, Calvino é um reformador francês, todos nós sabemos e conhecemos, sobretudo a sua genialidade. Ele, quando nasceu na França, Lutero já tinha 26 anos de idade. Aliás, em uma das suas cartas, ele o chama a Lutero de pai. Tamanha foi a sua influência. Calvino, ele tinha esta mente brilhante. Ele era filho do seu século, com seus erros e acertos, com as suas idas e vindas. No entanto, ele ficara em Genebra basicamente por 30 anos, pregando as escrituras nessa catedral que está atrás de mim. Às vezes 5 vezes por semana, versículo por versículo, fazendo desta cidade de 13 mil habitantes no século XVI, quando Calvino aqui estava, a capital da Reforma Protestante. Aquilo que Roma representava para o catolicismo, assim Genebra representou para a Reforma Protestante. Neste momento eu vejo um sightseeing tour passando bem diante de mim. Mas eu sigo falando, fique comigo. Ora, como que Calvino chegou até Genebra? Ele, na realidade, em 1536, estava viajando para Estrasburgo, na França, e forçosamente ele teve que desviar o seu caminho, a sua trajetória, e veio a Genebra. Ora, a sua intenção era ficar apenas uma noite, mas chegando aqui, o reformador protestante Farel o convidou para ficar. Existiam outros reformadores na cidade, como Teodoro de Beza e o próprio John Knox, que chegara como refugiado e fora discipulado por Calvino. E ele, inclusive no auditório e na capela, ainda hoje que nós temos aqui atrás, uma capela linda, charmosa, gótica, John Knox iniciou uma reunião, um culto protestante anglofônico que existe até hoje. Calvino era dono de uma inteligência extraordinária, que aliás era reconhecida até mesmo pelos seus inimigos. Aos 17 anos de idade, por exemplo, ele já estava formado em ciências humanas. Posteriormente, ele se formaria em direito e ainda dominaria o latim e o grego. Agora, olha aqui para mim, este local, Genebra, sobretudo a Catedral de Saint-Pierre, se tornou um grande centro da fé reformada em toda a Europa. Muitos indivíduos de toda a Europa vinham aprender com Calvino, e sobretudo na chamada academia, que se tornou um centro teológico, e reenviavam esses indivíduos aos seus países para que pudessem ser missionários. Aliás, muita gente não sabe, mas os primeiros protestantes que chegaram no Brasil, na Baía de Guanabara, com esta intenção não só missiológica, missionária, mas também de colonização na chamada França Antártica, foram missionários enviados por Calvino, ou no mínimo de Genebra. Pois bem, chegando no Brasil, eles deram de cara com a colonização portuguesa. Você pode dar uma googada e você vai ver que esses indivíduos foram martirizados. Eles, antes de serem martirizados, escreveram uma confissão de fé belíssima, chamada Confissão de Fé da Guanabara.
A gente gosta de romantizar, a gente gosta de pensar que a reforma protestante ou os reformadores foram estes indivíduos sem mácula e sem mancha. Não! Eram filhos do seu século dentro do espaço e tempo, com os seus equívocos, com as suas limitabilidades, com as suas esquisitices. Por exemplo, se você googar o nome de Miguel Servet ou Miguel Servetos, depende do idioma e do Google que você utilizar, você vai dar de cara com um indivíduo espanhol treinado pelos dominicanos, que quando estava em Genebra foi acusado de herege e colocado à fogueira, tendo o consentimento de Calvino, que presidia o concílio da cidade. Foi em 6 de fevereiro de 1564 que João Calvino pregou o seu último sermão na Catedral de Saint-Pierre. E no mesmo ano, no dia 27 de maio, com 54 anos de idade, ele veio a falecer. Ora, talvez você possa me perguntar qual que é o legado de Calvino e o que eu posso aprender nesta tarde com todos esses lugares históricos em Genebra. Em primeiro lugar, o legado de Calvino é indubitavelmente extraordinário. E por quê? Ele comentou basicamente todos os livros da Bíblia, tanto do Novo Testamento como do Antigo Testamento. E mais ainda, a principal obra da Reforma Protestante fora escrita por Calvino, de modo que ele começou a escrever as Institutas da religião cristã quando ele tinha 24 anos de idade. Um ano depois da sua conversão. E os historiadores dizem que com 26, 27 anos aproximadamente, esta obra já estava completa. E mais ainda, John Knox quem diz que em Genebra tinha sido constituída a escola mais perfeita de Cristo desde os dias dos apóstolos. E olha só, minha reflexão nesta tarde parte da premissa que Deus sempre falou ao coração do homem. Mesmo quando as Escrituras não estavam num livro chamado Bíblia, mesmo quando tudo estava escrito em latim ou grego, Deus sempre falou e sempre falará através da sua palavra, que é o Verbo que se fez carne, Jesus de Nazaré. Nós temos o privilégio de ter as Escrituras nas nossas mãos, mas Ele fala, como sempre falou, através da natureza, através da consciência do homem, através de milhões e bilhões de maneiras, porque Ele é livre. O que eu com muita tristeza vejo hoje vivendo na Europa é esta influência de tanta matança, de tanta ignorância, de tanta guerra. Eu hoje existo num lugar que é pós-cristão. Não só de santas inquisições, de cruzadas, mas a partir da Reforma Protestante, nós também temos as guerras como dos 100 anos, os conflitos na Irlanda com cristãos, católicos e protestantes, ou na própria França, huguenotes e católicos, ou a própria Segunda Guerra Mundial, que em última análise fora uma guerra entre cristãos, onde tinha como apoio Hitler, a própria Igreja Luterana. Por isso é que nós encontramos uma Europa tão resistente à religião, a tudo aquilo que vem do cristianismo. No entanto, não é resistente à espiritualidade, não é resistente aos ensinamentos de Jesus, vindo dos evangelhos. Ora, estou dizendo isto porque eu sei que o significado e o entendimento de conhecer a verdade e a verdade nos libertar
tem a ver com este fato de conhecer a Deus e a nós mesmos. É uma das coisas e lições que na minha formação de acompanhamento espiritual, nesses últimos quase 3 anos, eu tenho encontrado. 1, 2, 3 e mais vezes. E vem exatamente das institutas da religião cristã, que é imprescindível conhecer a Deus, o seu amor, a sua graça, mas a gente só conhece a Deus quando a gente se conhece. A gente só conhece a Deus quando nós nos conhecemos. Ora, não se esqueça que nós somos um flagrante diante de Deus. Ele nos conhece. Não há nada que eu possa esconder dele. Por isso, a minha sombra mais escura, o meu lado mais horroroso e feio do coração, em verdade, diante de Deus, sempre será infinitamente mais belo do que a melhor das minhas performances. Eu deixo você aqui com esta reflexão. Um beijo grande e até a próxima. Tchau.